Olá, colegas, meu nome é Glaucio Diniz de Souza e eu estou aqui para comentar mais algumas questões de direito previdenciário. E alguns podem perguntar, e por que questões de direito previdenciário? Porque nós temos o concurso do INSS aí na agulha para sair, nós temos já a autorização do concurso da Receita Federal do Brasil, tanto para auditor quanto para analista tributário, dizendo que em dezembro vai sair o edital definitivo. Normalmente, depois do edital definitivo, 2 ou 3 meses depois é a prova. Então, a prova da Receita Federal vai ser lá por fevereiro ou março. E você tem que aproveitar esse tempo para aprender direito previdenciário, que vai ser um diferencial para você passar nessas provas. Se algum de vocês tem dúvida qual é o conteúdo e quais são os itens mais importantes na legislação para estudar, e que vocês vão ver hoje que eu já tinha falado e nós vamos explorar nessas questões de hoje, eu vou colocar um card aqui com um resumo que eu coloquei dos principais conteúdos a serem estudados na legislação a respeito de direito previdenciário. Então, quem quiser saber o resumo, só o filé do que deve ser estudado, vai nesse cardzinho aí, clica e vê artigo por artigo que eu citei, quais são os mais importantes. Então vamos comentar nossas questões de hoje para que vocês aprendam cada vez mais uma ferramenta importante para o trabalho de vocês futuramente como servidores públicos e meus colegas de trabalho, e a possibilidade de ter uma vida melhor passando ou no concurso do INSS ou no concurso da Receita Federal. Então vamos lá. Primeira questão. Com relação a déficit público, reforma administrativa, reforma previdenciária, responsabilidade fiscal, regra de ouro e ordenação de despesa, julgue o item a seguir. Nenhum benefício relativo à Seguridade Social poderá ser criado sem a indicação de uma fonte de custeio para suportar essa despesa. Certo ou errado? Volta para mim. Corretíssimo. O artigo 195, parágrafo 5º da Constituição fala isso. Então vamos mostrar o artigo para que vocês nunca mais caiam nesses peguinhas, tá bom? Então lá na Constituição está escrito assim: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Volta para mim. Por isso que, vez por outra, o nosso Congresso Nacional inventa uma legislação maluca, sem dizer de onde vai vir o custeio do gasto, e às vezes o presidente da República tem que vetar essa legislação, ou mesmo quando o presidente da República não veta essa legislação, alguém entra na justiça e o judiciário decreta a inconstitucionalidade da legislação. Por quê? Porque criaram despesa sem dizer de onde vem o dinheiro para pagar a despesa. Não pode, tá bom? Vamos para a próxima. Em relação aos princípios constitucionais da Previdência Social, considere: 1. O sistema previdenciário nacional engloba a universalidade da cobertura e do atendimento, significando que todos os que vivem no território nacional têm direito ao mínimo indispensável à sobrevivência com dignidade, salvo aqueles que não tenham contribuído para com a Seguridade Social. Volta para mim. Ele está fazendo uma confusão aqui, tá? Ele começa falando de previdência, de sistema previdenciário, depois termina falando de Seguridade Social. Não é a mesma coisa. Seguridade Social é composto por um tripé: previdência social, assistência social e saúde. Então, Seguridade Social não é só previdência. A Seguridade Social, sim, ela cumpre esse requisito de universalidade de cobertura e atendimento. Já a Previdência Social, não, porque existe uma diferença entre os três
itens. Previdência social é contributivo, ou seja, só atende com benefícios a quem contribuiu. Saúde é para todo mundo, não é contributivo. Assistência social é para quem dela necessita, não é contributivo. Então, são diferentes cada um dos pés que compõem a Seguridade Social. Então, a questão está completamente errada. Vamos para o próximo item, né? A Constituição Federal reafirmou o princípio da irredutibilidade ao garantir reajustamento dos benefícios a fim de preservar-lhes o valor real, conforme critérios legalmente estabelecidos. Volta para mim. O artigo 194, item 4 da Constituição, combinado com o artigo 201, parágrafo 4º, eles definem isso, que existe a irredutibilidade do valor dos benefícios e que eles devem ser corrigidos para não perder o valor perante a inflação. Tanto é que os benefícios são corrigidos pelo INPC anualmente quando vai se calcular a sua aposentadoria. Isso é a garantia de que o benefício vai ser recomposto anualmente, né? Vai ter garantido o seu valor real. Então, a Constituição, no texto da Constituição, tem isso. Vou mostrar para vocês. Artigo 194. Princípio ou objetivo da Seguridade Social. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Artigo 201, parágrafo 4º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios definidos em lei. Então, volta para mim. Como eu disse para vocês, isso é uma previsão constitucional. Combinação do artigo 194 com o artigo 201. Vamos para o próximo item. Então, 2 está correto. 3. É defesa, em qualquer hipótese, a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social. Volta para mim. Essa questão está errada porque no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição, prevê que existe possibilidade de haver diferenciação, sim. A gente vai ver que é no caso de pessoas com deficiência ou pessoas expostas, né, que trabalham com agentes nocivos. Então está errado esse item. Vou mostrar o item da Constituição para que vocês nunca mais caiam nesses peguinhas, tá bom? Então vamos lá. Artigo 201, parágrafo 1º. É vedado, é proibida a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, ou 2, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Volta para mim, como eu disse, né? A princípio é vedado, mas existem exceções. Pode uma lei complementar criar uma exceção para deficientes ou para pessoas, trabalhadores expostos a agentes nocivos. Vamos continuar. A respeito dos princípios aplicáveis à Seguridade Social, assinale a alternativa correta. O princípio da solidariedade representa o dever de participação de todos os segmentos sociais no financiamento do sistema de seguridade social, autorizando a instituição de contribuições previdenciárias desvinculadas de qualquer contraprestação. Volta para mim. Solidariedade não tem nada a ver com isso. Solidariedade é um princípio que diz que todos vão contribuir
para que aqueles que precisem sejam atendidos. Como, por exemplo, a saúde é um direito de todos. E existem contribuições sociais criadas para garantir a saúde. Normalmente, quem tem poder aquisitivo usa hospitais privados. Quem não pode usa o hospital público, usa a saúde pública. Assistência social é para quem precisa e não pode garantir seu próprio sustento, como, por exemplo, um idoso que não pode garantir seu sustento, ou um deficiente físico que não consegue trabalhar e não tem família que garanta seu sustento. Essa pessoa vai ser abrangida pela assistência social sem nunca ter pago nada. Quem pagou? A sociedade em forma de contribuições. Então isso é só solidariedade. A própria Previdência Social é solidária. A Previdência Social, as pessoas que estão trabalhando hoje pagam contribuições para quem está aposentado hoje. Então quem está aposentado hoje não recebe de uma continha que ele depositou, porque não existe isso. Recebe das contribuições de quem está trabalhando. Então é um sistema solidário, tá bom? Isso não tem nada a ver com contraprestação. Deixa eu explicar essa parte de contraprestação. A Previdência é um sistema com uma contraprestação obrigatória. Quem paga a Previdência recebe benefícios, como aposentadorias ou pensões por morte. Tá? Então a Previdência existe sim contraprestação. Beleza? Então esse item está todo errado. Vamos para o próximo. B. O princípio da equivalência de benefícios e serviços para populações rurais e urbanas asseguram a identidade nos eventos sujeitos à cobertura, não impedindo que sejam estabelecidas regras distintas para o custeio. Volta para mim. Realmente o artigo 194, né, como eu falei lá no começo, né? Vão lá no cardzinho, vou colocar aqui de novo, o resumo dos artigos importantes e leiam quais são os artigos importantes. Se vocês não tiverem tempo de ler a legislação previdenciária toda, se vocês leem só esses artigos que eu resumi, já dá para fazer a prova toda. Um dos importantes, o artigo 194. E no artigo 194 determina isso aqui. Tá? Então eu vou mostrar para vocês que essa letra B está correta de acordo com o artigo 194 da Constituição. Vou mostrar aqui. Artigo 194 é os objetivos ou princípios da Seguridade Social. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para populações urbanas e rurais. Então está corretíssimo o item. Tá bom? Seguindo. C. O princípio da irredutibilidade dos benefícios assegura que, uma vez concedida a prestação, a renda mensal do benefício deve ser reajustada de forma a preservar o seu valor material. Volta para mim. Como eu falei na questão anterior, o artigo 201, parágrafo 4º, ele fala de preservar o valor real dos benefícios, ou seja, anualmente o benefício é reajustado para que ele não perca para a inflação. É isso que acontece. Tá? Então, na Constituição existe o conceito de preservar o valor real dos benefícios. Só para fazer um comentário, o STF entendeu que não precisa reajustar os benefícios todo ano. Não sei de onde o STF tirou esse entendimento, né? Mas o STF costuma tirar entendimento da cartola. Né? E o STF entende que não precisa preservar o valor real, basta preservar o valor nominal, ou seja, o valor que você recebeu a primeira vez de benefício, nada pode ser menor do que ele depois. Mas você não precisa ter reajuste do benefício todo ano. Esse é o entendimento maluco que o STF tirou, não sei de onde, que se chama preservar o valor nominal. Mas na Constituição, artigo 201, parágrafo 4º, está escrito preservar o valor real. Então, se na prova falar Constituição, preservar o valor real. Se na prova falar jurisprudência do STF, preservar o valor nominal. É maluco, né? Mas é assim mesmo para a prova. Então vamos para a próxima.
Então, só revisando aqui, o item C está errado, porque não é o valor material, é o valor real. D. O princípio da precedência da fonte de custeio não impede que o Poder Judiciário, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, conceda a jurisdicionado benefício previdenciário sem previsão legal. Volta para mim. Como eu disse, o artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, determina que tem que ter uma fonte de custeio prévia para que se crie benefícios, aumente, majore o benefício ou estenda ele para mais pessoas. E isso é uma determinação constitucional. Então, o judiciário também não pode adulterar essa determinação constitucional. Tá? Então, precisa de fonte prévia de custeio para se criar benefícios, majorar benefícios ou estender benefícios. Então, o judiciário não pode criar benefícios da cabeça dele. Erradíssimo. Vamos para a próxima. Letra E. O princípio da gestão democrática da Seguridade Social determina que a administração do sistema seja tripartite e conte com a participação exclusiva de representantes dos trabalhadores, empregadores e órgão público. Volta para mim, erradíssimo. Novamente, artigo 194 da Constituição define que a gestão é quadripartite, porque tem representantes dos empregados, dos empregadores, dos aposentados e do governo. Tá? Então, vou mostrar o item da Constituição para vocês não caírem mais nesses peguinhas, tá bom? Vamos lá. Um dos objetivos ou princípios da Seguridade Social. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo. Tá? Então, esse item está errado. Volta para mim. Tá? É quadripartite e não tripartite. Isso já caiu várias vezes em prova. Cuidado para não cair nesse peguinha. Vamos para a próxima. Em matéria de Seguridade Social, assinale a alternativa que contempla o princípio comum para assistência social, saúde e previdência social. A. Obrigatoriedade de contribuição? Não, né, pessoal? Volta para mim. Eu falei para vocês que só é contributiva a previdência social. Saúde não é contributivo, assistência social não é contributivo. Então tá tudo errado, tá bom? Vamos lá. B. Garantia do padrão médio de vida? Volta para mim. Não existe isso em nenhum deles, né? A Previdência não garante um padrão médio de vida. A Previdência pode ter valores de aposentadoria de até um salário mínimo, né? O teto mínimo dele. Então, isso não garante valor médio de vida para ninguém. Não existe esse princípio, tá bom? É erradíssimo. Vamos para o próximo. Garantia de concessão do mínimo vital? Volta para mim. Também esse conceito não existe. Então, não se garante mínimo vital, principalmente na Seguridade Social toda. A assistência pode ter valores de benefícios muito menores do que o salário mínimo. Tá? Então, o benefício assistencial para uma pessoa que está na linha de pobreza, como o Auxílio Brasil, ele pode ser, inclusive, menor do que o salário mínimo. Então, isso não existe. Vamos para o próximo. Equidade na capacidade contributiva? Volta para mim. O princípio correto seria equidade na participação do custeio. Ele fez peguinha de palavras. Tomem cuidado com o artigo 194 da Constituição. Tá bom? Então tá errado porque ele fez peguinha de palavras. Vamos para lá ver o próximo. Solidariedade? Sim. Volta para mim. Todo o sistema da Seguridade Social é solidário. A sociedade toda e todas as fontes de custeio que foram criadas na Constituição, pagas por empregados, empregadores, em cima de concurso de prognóstico, pelo próprio governo no seu orçamento, vão garantir que algumas pessoas tenham o direito. No caso da Previdência, quem contribui.
No caso da assistência social, quem dela necessita. No caso da saúde, toda a sociedade, porque a saúde é um dever do Estado. Então, sim, a Seguridade Social é solidária. Está corretíssimo esse item. Vamos para o próximo. Assinale a alternativa correta sobre o custeio da Seguridade Social. A. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, exceto as contribuições sociais do empregador e da empresa. Volta para mim. Não tem o exceto. As contribuições sociais em cima de folha de pagamento também servem para financiar a Seguridade Social. Em particular, neste caso, a Previdência Social é financiada por contribuições derivadas, né, da folha de pagamento das empresas e dos descontos dos segurados que contribuem para a Previdência Social. Vou mostrar lá o artigo da Constituição, o artigo 195, que define quais são as fontes de custeio da Seguridade Social, para vocês não caírem mais nesses peguinhas, tá? Então vamos lá. A Seguridade Social será financiada de forma direta e indireta nos termos dessa lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e municípios e das seguintes contribuições sociais: do empregador, da empresa e da entidade equiparada à empresa na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos a qualquer título a pessoa física que preste serviço. Ou seja, não importa se é empregado, se é contribuinte individual. Prestou serviço para a empresa, vai ter contribuição em cima. Além da folha de salários, a empresa ou equiparada à empresa paga sobre a receita ou faturamento, como o COFINS, por exemplo. Ela também paga em cima do lucro, como o CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E, além das contribuições da empresa, nós temos as contribuições do empregado, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedida pelo regime geral de previdência social, ou seja, a contribuição que o empregado ou o segurado, de uma forma geral, paga para a previdência. Também existe contribuição para a Seguridade que vem dos concursos de prognósticos, basicamente loterias, e a contribuição para a Seguridade Social do importador de bens ou serviços do exterior ou a quem a lei equiparar, ou seja, as contribuições em cima das importações. Volta para mim. Então você vê que tem vários tipos de contribuições que financiam a Seguridade Social. Beleza? Vamos para a próxima. B. A lei não poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Volta para mim. Está errado esse item porque o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição diz que podem sim ser criadas novas fontes de contribuição para a Seguridade Social, respeitado alguns critérios, né? Como, por exemplo, ser criado por lei complementar. Então, vou lá mostrar para vocês o artigo da Constituição para vocês nunca mais errarem isso, tá bom? Então, vamos lá. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, item 1 da própria Constituição. O artigo 154, item 1, ele basicamente determina que tem que ser feito por lei complementar. Então tomem cuidado com isso. Volta para mim. Podem ser criadas novas fontes de custeio para a Seguridade Social? Pode, por lei complementar, desde que ela não se confunda com as bases de contribuições que já existam.
Tá bom? Então vamos para a próxima. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, integrando o orçamento da União. Volta para mim. Tá errado isso aí, porque o artigo 195, parágrafo 1º, diz que os orçamentos do Estado, Distrito Federal e municípios não integram o orçamento da União. Então tá errado o item. Vou mostrar o artigo da Constituição para vocês não errarem mais isso, beleza? Vamos lá. As receitas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinados à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Então volta para mim, está errado o item por causa disso. Não integra o orçamento da União. Tá bom? Então vamos para o próximo item. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Volta para mim. Eu já tinha falado antes que o artigo 195, parágrafo 5º da Constituição, cria justamente esse conceito de fonte de custeio total e prévia. Então não se pode criar nada, majorar nada, nem estender nada em relação a benefícios e serviços, sem que se saiba a fonte de custeio total, de onde veio o dinheiro para pagar isso. Beleza? Então vamos para o próximo. A letra D é a correta. Letra E. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social poderá contratar com o poder público, porém dele não poderá receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Volta para mim. Tá errado, né, pessoal? Porque o artigo 100... A gente já tinha achado o item certo, mas só para comentar isso aqui. O artigo 195, parágrafo 3º, diz que quem está em débito com o sistema de seguridade social não pode contratar com o poder público, nem pode receber benefícios. Tá? Então, nenhum dos dois. Vou mostrar esse item só para que vocês não caiam mais nesses peguinhas, tá bom? Vamos lá. A pessoa jurídica em débito com a Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, volta para mim. Completamente errado o item. Então, a letra D é a resposta dessa questão. Beleza? Vamos para a próxima questão. Entre os princípios da Previdência Social, consta. Eu vou ler de baixo para cima para ficar melhor de comentar, tá bom? Letra E. Redutibilidade do valor dos benefícios, volta para mim, completamente errado, né? O princípio é irredutibilidade do valor dos benefícios. Tá faltando o I aí na questão. Errado. Vamos lá. Cálculo dos benefícios desvinculados dos salários de contribuição, volta para mim, completamente errado, né? Os benefícios da Previdência, regra geral, eles são um cálculo baseado na média do que você recebeu durante a sua vida laboral como salário, como remuneração, como salário de contribuição, que é o termo que a legislação utiliza para dizer que o salário do empregado, por exemplo, tem teto. Tá? Então não importa se o empregado recebe 10 mil reais, 20 mil reais, quando chegar no teto da Previdência, não se taxa o excedente com contribuição previdenciária. Então, salário de contribuição é a remuneração do empregado com teto. E sim, quando se calcula, por exemplo, a aposentadoria, é uma média dos salários de contribuição que você recebeu durante sua vida laboral, de julho de 94 para cá. Tá? Então, vamos para o próximo item. Não equivalência dos benefícios e serviços à população urbana e rural. Volta para mim. Errado, né? Porque o princípio diz que tem que ter uma uniformidade e uma equivalência entre população urbana e rural.
Então a questão está completamente maluca. É o artigo 194 da Constituição. Esse artigo eu já falei várias vezes hoje, né? Então, VIP, leiam ele várias vezes. Vamos para o próximo. Filiação não obrigatória. Volta para mim. A filiação à Previdência Social é obrigatória por força de lei. Não é você como empregado que escolhe. Então, por exemplo, eu chego na empresa, ela assinou minha carteira, eu digo, olha, mas eu não quero ser filiado à Previdência não, tá? Então não desconta nada aí não, eu vou fazer minha Previdência sozinho por fora. Não existe isso não. Assinou sua carteira de trabalho, você está filiado à Previdência. E a empresa é obrigada a descontar do seu salário os valores relativos à sua contribuição previdenciária. Se a empresa não descontar, a fiscalização da Receita Federal, né, nós cobramos da empresa. Porque ela é obrigada a fazer isso. Então a filiação é obrigatória. Vamos lá para o último. E o último que sobrou, que é o verdadeiro, contributividade. Volta para mim. Eu já falei para vocês que do tripé da Seguridade Social, o único que é contributivo é a Previdência Social. Saúde não é contributivo e é para todo mundo. Assistência Social não é contributivo e é para quem dela necessita. Mas Previdência Social é um sistema contributivo. Então a letra A é o único verdadeiro. Vamos para a próxima. Nos termos da Constituição Federal, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar o direito relativo à saúde, previdência e assistência social. E compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base, dentre outros, no seguinte objetivo: a. Seletividade da cobertura e do atendimento. Volta para mim. Não é seletivo, é universal. É universalidade da cobertura e do atendimento. Então, lembra que eu disse que ele faz joguinho de palavra? Artigo 194 da Constituição. VIP. Começa a ler ele todo dia antes de dormir. Tá bom? Vamos para o próximo. B. Equidade na forma de participação do custeio. Correto. Volta para mim. Também é o artigo 194 da Constituição. Tá? Ele citou literalmente um dos objetivos da Seguridade Social, um dos princípios da Seguridade Social. Então vamos para o próximo. Diferenciação dos benefícios para a população urbana e rural. Volta para mim, está errado, né, pessoal? A gente já falou isso hoje aqui. É uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços para a população urbana e rural. Artigo 194. Decore esse artigo. Vamos para o próximo. Caráter centralizado da administração e gestão tripartite. Volta para mim, artigo 194 também. A gestão é quadripartite e o caráter é descentralizado e democrático. Tá? Então, decora o artigo 194 para não errar mais nunca. Vamos para cá. Vedação da diversidade na base de financiamento. Volta para mim. O artigo 194 diz que tem que haver diversidade na base de financiamento. Então ele incentiva a diversidade. Está errado isso aí. Vamos para a próxima questão. Segundo dispõe a Constituição Federal, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos a. Volta para mim. Não precisa ler em canto nenhum, está lá no artigo 194 da Constituição. Mas eu já disse várias vezes para vocês, Seguridade é um tripé. Assistência social, previdência social e saúde. É isso que é a Seguridade Social. Vamos lá ver qual é a letra. Letra C de casa. Essa é a resposta, não tem nem o que comentar. Questão seguinte. A Lei 8.212 dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui plano de custeio e dá outras providências. De acordo com a referida lei, a saúde é direito de todos e dever do Estado.
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei 8.212 estabelece que as atividades de saúde são de relevância pública e sua organização obedecerá a princípios e diretrizes. Assinale a única alternativa que não condiz com um dos princípios da saúde, com um desses princípios. Volta para mim. Bem, isso aí é o artigo 2º da Lei 8.212. Mas eu acho tão fácil que eu vou comentar direto os itens com vocês. Se vocês tiverem dúvida, vocês leiam lá o artigo 2º da Lei 8.212 que vocês vão tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá para o item. A. Atendimento integral com prioridade para atividades preventivas. Volta para mim. Ora, a gente não está falando de saúde? Saúde não é um direito de todos. Então, nada mais lógico do que o atendimento ser integral, cobrir todos os problemas de forma integral. E nada mais lógico do que ter uma preferência nas atividades preventivas, porque aí diminui a quantidade de pessoas em hospital. Tá? Então, corretíssimo. Vamos para o próximo. Acesso universal e igualitário. Volta para mim novamente. A saúde não é um dever do Estado e um direito de todos? Então, acesso universal e igualitário. Corretíssimo. C. Participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços de saúde. Volta para mim, isso está previsto, está lá no artigo 2º da Lei 8.212, exatamente do jeito que está escrito aí. Tá? Então a sociedade pode participar da gestão do sistema de saúde. Vamos para o próximo. Centralização com direção única na União. Volta para mim. Então, esse daí eu vou mostrar o artigo 2º da Lei 8.212 para que vocês se orientem, tá bom? Mas a saúde é descentralizada e a direção é em cada esfera de governo. Então, vou mostrar o item e ler para vocês nunca mais esquecerem isso. Artigo 2º, letra C. Parágrafo 1, letra C. Descentralização com direção única em cada esfera de governo. Então, dei um print aí nesse artigo 2º que eu coloquei, porque aí vocês já estudam por aqui mesmo sem ter que procurar. Tá bom? Então volta para mim, esse é o único item que está errado, tá? A letra que está errada. Vamos lá para a próxima questão. Acerca da Seguridade Social e seus princípios, julgue o item a seguir. A Seguridade Social constitui um conjunto integrado de ações que visam proteger exclusivamente os trabalhadores que contribuem para o sistema previdenciário. Certo ou errado? Volta para mim, né, pessoal? Eu já disse a vocês que em prova eles gostam de confundir seguridade com previdência. Não é a mesma coisa. Seguridade tem um tripé: previdência, assistência e saúde. Toda questão que ele disser que seguridade é previdência, está errado. Toda questão que ele disser que seguridade é saúde, está errado. Toda questão que ele disser que seguridade é assistência, está errado. Seguridade são os três. E nessa questão ele está dizendo que seguridade é previdência. Que ele só protege os trabalhadores da previdência. Não existe isso. Completamente errado. Seguridade é um tripé. Tem uma proteção para todos na saúde, independente de contribuição, para quem precisa na assistência social, independente de contribuição, e para quem contribui na previdência social. Vamos parar por aqui, mas eu volto com mais questões, mais comentários em questões, para garantir que vocês vão passar nas provas e serem meus colegas servidores públicos, ou no INSS ou na Receita Federal. Um abração.